Boa tarde a todos, eu sou o Vitor e hoje eu vou apresentar alguns recursos de segurança que o SGBDSQL Server da Microsoft possui. Então vamos começar com o Row Level Security, ou em português, segurança em nível de linha. Essa funcionalidade é bem simples, mas muito útil. Como o próprio nome já diz, é um recurso que traz segurança em nível de linha, o que significa que é possível controlar ou restringir o acesso às linhas de uma tabela de acordo com o nível de usuário, ou de um grupo específico. É como se algumas linhas fossem escondidas. Por exemplo, um vendedor de uma empresa. Ele faz uma consulta na tabela de clientes. Ele só vai ter acesso aos clientes dele. Então, ele não pode pegar os dados de clientes de outro vendedor, de outro funcionário. Então, as informações dos clientes que não pertencem a esse vendedor será ocultado. Ou seja, será exibido para esse funcionário apenas as informações que são permitidas ele acessar. Então, como vocês podem ver na imagem, a linha 3 está bloqueada. Então, o usuário não consegue visualizar as informações dessa linha, da linha 3. E um ponto importante também é que nenhuma alteração é feita no lado da aplicação. Toda a configuração é feita no banco de dados, pelo DBA. Agora, o próximo recurso, o Dynamic Data Masking, traduzido para o português Máscara de Dados Dinâmicos, basicamente é um recurso que limita a exposição de dados sensíveis para aqueles que não possuem autorização. Explicando de uma forma mais simples, ele permite mascarar informações para que determinados usuários não vejam o conteúdo. Mas como assim mascarar? Vamos supor que um funcionário tenta fazer uma consulta na tabela de clientes. É possível esconder algumas informações dele, por exemplo, o CPF dos clientes. Eu posso mascarar os CPFs para que esse funcionário em específico, que não tem privilégio, não veja. Então, os caracteres do campo que ele não pode ver vão ficar com vários X, como aqui na imagem. E é importante também saber que os dados não são criptografados. As informações dentro do banco de dados continuam inalteradas. Apenas quando é feita uma consulta que as informações são mascaradas. Então, esse recurso, o ADDM, é muito útil para impedir a visualização de dados confidenciais. Agora, o Transparent Data Encryption, ou a criptografia de dados transparente, é um recurso de segurança que tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, esse recurso ele criptografa os dados em repouso, que são os arquivos de dados e os logs, assim possibilitando que alguém abra esses arquivos e visualize o conteúdo. O segundo é que, apesar de não ser o objetivo principal, ele também criptografa o backup do banco, de forma que se alguém mal intencionado pega esse backup e tente restaurá-lo em outro lugar, não será possível, já que é necessário ter em mãos a chave de descriptografia e o certificado. E o ponto mais legal desse recurso é que todos os dados do banco são criptografados, mas as aplicações não são modificadas, não é preciso fazer nenhuma alteração nela. Ou seja, ela acessa os dados normalmente sem nenhum tipo de configuração, e por isso do nome criptografia transparente. E é importante também saber que o TDE ele realiza a criptografia e a descriptografia em tempo de execução, ou seja, quando alguma informação é gravada em disco, ela é previamente criptografada, e quando alguma informação é requisitada, ela é previamente descriptografada. Agora, o Always Encrypted, ele é um pouco mais severo do que o Transparent Data Encryption em termos de criptografia, porque esse recurso ele criptografa tudo de forma que nem mesmo o DBA, o gerenciador do banco de dados, consegue enxergar os dados. A ideia principal aqui desse recurso é de separar os donos, os proprietários dos dados, daqueles que somente gerenciam esses dados. Então, ninguém tem acesso aos dados, somente as aplicações e os servidores que tiverem o certificado que podem manipular essas informações. Para ficar mais claro, vamos supor que a minha empresa contrata uma outra empresa terceirizada para administrar ou cuidar do meu banco. A gente pode concordar que essa empresa ela não precisa saber quais dados estão armazenados no meu banco. Ela só precisa garantir que ele funcione corretamente, que ele fique no ar. Ela não precisa saber qual é o CPF dos usuários X, Y, Z, por exemplo. Então, para garantir que outras pessoas ou empresas não tenham acesso aos dados do meu banco, eu uso o Always Encrypted. E essas são as referências que eu usei para fazer essa apresentação. E eu termino aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.